pessoal, hoje estamos aqui para gravar o nosso videocast em cima do projeto integrador do 5º semestre, orientado pela professora doutora Alessiana. Estamos aqui com a presença ilustre do professor Haroldo Aride, professor de Patologia e Estomatologia aqui da Uniso, né? Pode se apresentar um pouco você também, professor? Estamos aqui mais uma vez, agradeço, fico muito agradecido e honrado com a presença num podcast do 5º semestre, olha só. E um assunto bem atual, espero que seja produtivo para todos. Claro. Bom, vamos começar então? Por favor. Antes de tudo, a gente queria apresentar o tema, né? Escolhemos o tema de osteonecrose induzida por bisfosfonato, que é um tema, como o professor disse, está muito atual. Muitos profissionais da nossa área, às vezes, nem sabem o que é e que podem encontrar, e por isso que a gente acabou escolhendo esse tema. É um tema que a gente vê a necessidade de ser mais abordado no mundo da odontologia, né? Exatamente. Bom, então vamos começar com o principal. O que é a osteonecrose, professor? Falando de forma clínica, a etiologia dela. Primeiro que hoje a osteonecrose, ela tem uma história para chegar até o nome de osteonecrose medicamentosa. Lá pelos anos de 90, apareceu algumas pessoas, principalmente mulheres, que tomavam esse bifosfonato para tratamento de osteopenia, osteoporose e alguns homens que tinham tumores ósseos, principalmente o mieloma múltiplo. Até então, não se imaginava que tínhamos efeito colateral. Foi colocado várias necroses nos maxilares e começou a se associar ao alendronato, ao bifosfonato. E conforme foi passando o tempo, a área médica e farmacológica aceitou o termo osteonecrose. Osteonecrose nada mais é do que um osso necrosado, sequestro ósseo. Mas até então tínhamos vários nomes por isso daí. Hoje nós sabemos que não é só o bifosfonato. É o bifosfonato, o alendronato, outros quimioterápicos para o mieloma múltiplo, para a própria osteoporose. Então a osteoporose, hoje, todos os medicamentos que são levados ao tratamento da osteoporose, do mieloma múltiplo, da osteopenia, vem na bula uma indicação que todos os médicos encaminhem esses pacientes ao cirurgião dentista para avaliação odontológica. Nessa avaliação odontológica, o dentista deve, primeiro, buscar através da anamnese quais são os medicamentos que são usados. Segundo, ao exame clínico, procurar úlceras, erosões, não é? Procurar espículas ou alguma maneira diferente de abordagem ao osso, clinicamente, e, obviamente, através dos exames de imagem, radiografia panorâmica, periapical, tomografia e assim por diante. Esta osteonecrose foi assim que começou e hoje ela é bastante comum em mulheres, né, gênero feminino, que tratam osteoporose ou osteopenia. Certo. Eu não vou nem perguntar para o senhor sobre exatamente os bisfosfonatos ou os medicamentos, mas você pode explicar mais ou menos como seria o mecanismo que acaba afetando o osso nessa questão desses medicamentos para gerar a osteonecrose? Claro, é fácil. Por exemplo, o que a osteoporose tem? O que a osteopenia tem? O que o mieloma tem? Eles perdem cálcio. Eles perdendo o cálcio, o que acontece com o osso? Ele fica enfraquecido. Se ele fica enfraquecido, ele fica com maior fragilidade, maior poder de fratura. Então, se fez fármacos que mantivesse o cálcio no osso. Então, hoje, o tratamento da osteoporose não é só o bifosfonato, o alendronato. Ele se mistura com cálcio, exercício físico, vitamina D. É um conjunto
de fatores que levam a uma melhora na osteoporose. E também você tem hoje, a mulher, ela sabe que quanto mais filhos, mais amamentação ela fez durante a vida, maior é a probabilidade de ter osteoporose, porque nessas fases de gestação e amamentação, você perde cálcio. Então, hoje, as mulheres sabem que para manter a saúde, elas devem fazer exercício físico, tomar as vitaminas D, fazer o sol, não é? Sim. Elas devem procurar sempre estar com uma quantidade de cálcio sobre controle e, principalmente, mulheres pós-menopausa. Então, toda vez que eu tenho a perda de cálcio, eu preciso dar um medicamento que mantenha esse cálcio no osso, que são os alendronatos, que são muito bons, bisfosfonatos, que são muito bons, e outros medicamentos. Só que esses bons medicamentos, eles são usados no mundo todo em uma grande quantidade. E poucas pessoas têm esses efeitos colaterais. Não é todo mundo que toma bisfosfonato, alendronato, sabe? E vai ter osteonecrose. Não. São poucas as mulheres que têm esse tipo de processo. Então, os fatores que levam a essas mulheres, e homens também têm osteoporose, não é só a mulher, acontece mais no gênero feminino, mas você tem alguns fatores. Quantidade de vitamina D, quantidade de cálcio, movimentação muscular no osso, fatores de comorbidade, como diabetes, líquen plano, corticoterapia, tudo que você pode complicar a cicatrização do osso vai ser fatores complicadores da formação do osso normal. E assim, na nossa pesquisa, né, a mandíbula foi a região que mais é afetada pela osteonecrose. E o porquê que é a mandíbula? Não poderia ser a maxila, por exemplo? Bom, se bem que nós temos a ideia de que a osteonecrose ocorre tanto na mandíbula, Sim. tanto na maxila. Mas ocorre um pouco mais na mandíbula pela própria formação do osso. O osso da maxila, ele tem mais anastomose, ele tem mais processo sanguíneo sendo envolvido. É mais fácil a circulação do sangue. Na mandíbula, o osso compacto é extremamente grosso e a medula, quando ela sofre algum tipo de alteração, ela tem maior, a medula óssea da mandíbula tem maior dificuldade de reparação. Então, esses são os fatores aos quais a gente deve estar atento. Então, por exemplo, toda vez que nós estivermos avaliando uma paciente ou paciente que tenha o uso desses medicamentos, a gente deve estar sempre atento às doenças periodontais, às modificações de implante, às modificações de exodontia, e a gente tem de ter um protocolo de atendimento, que o atendimento desses pacientes devem ser muito bem controlados. E hoje existem alguns exames complementares que devem ser feitos, não obrigatoriamente são específicos para a osteonecrose, mas eles conseguem avaliar a movimentação desses elementos, desses fármacos no osso. Então, por exemplo, o que nós temos é o CTX hoje para avaliar. Só que esse CTX, ele muda conforme o dia, conforme a movimentação, é inespecífico. Então, muitas vezes você tem de fazer durante um mês, 4 exames, durante 2 meses, 4 exames e assim por diante. Mas a gente deve ficar sempre atento que o paciente, ele pode ter osteonecrose na mandíbula sem ter relação ao dente. Pode ser na região de ramo na mandíbula, não é? Pode ter na região de corpo, de mandíbula muito abaixo de dente. Mas hoje, quando a gente tem esses pacientes, a gente tem que examinar os dentes, não deve ter infecção, não deve ter um processo periodontal e as comorbidades devem estar controladas. O diabético controlado, o hipertenso controlado e assim por diante com as outras. Isso já cabe bastante numa das perguntas que a gente ia fazer, que é os cuidados, né? Que uma pessoa que tem essa osteonecrose tem que tomar e que toma os bisfosfonatos também, né? Olha, geralmente hoje já é muito mais comum, né, do que foi há 10 anos atrás.
Hoje você já recebe no seu consultório pacientes indicados por médicos para que seja avaliado a saúde bucal. Então, na saúde bucal, a gente faz anamnese, exame físico, sabe que ele toma um medicamento, tem de forma oral, forma endovenosa. Esses medicamentos não desaparecem em 3, 4, 5, 6 meses, demoram anos para desaparecer. E os cuidados que esse paciente tem de ter são as orientações que geralmente a gente dá para o paciente. Qual que é? Escovação, visita constante, radiografia panorâmica periódica de controle. Essa periodicidade depende do CTX. Muitas vezes a gente faz uma avaliação e fala para ele assim, olha, o senhor tem de ter melhor controle, você tem de ter contato com o médico que receitou os medicamentos, você tem de orientar com relação a implante, ou seja, quais são os cuidados do implante, quais são os cuidados na extração, ou seja, eu vou manipular um osso, que esse osso está sob efeito de fármacos que têm vida útil de anos. Então, esses cuidados são, muitas vezes, até que eu diria, por um bom tempo. Bom, o Gui falou em relação aos cuidados que o paciente deve ter. Em relação a nós, cirurgiões dentistas, o que a gente tem que tomar de cuidado na hora de realizar um procedimento cirúrgico, um implante, uma extração, ou então se realmente é indicado fazer, se a pessoa que, por exemplo, como você mesmo falou, não necessariamente pode estar o dente envolvido, pode estar no ramo da mandíbula, se mesmo não estando o dente envolvido, se a pessoa é indicada ou não a fazer esse tipo de procedimento, se tem algum problema fazer. E se faz sentido estimular a pessoa a parar uma semana, 2, 3 ou um mês o medicamento, se isso não faz diferença alguma? São boas referências para o clínico geral. Primeira coisa, você tem um item que é hoje e deve ser explorado muito, que são os antecedentes mórbidos. Quais são as doenças que o paciente teve, quais são as doenças que o paciente tem, quais os medicamentos que ele tomou, quais são os medicamentos que ele toma. O paciente que tomou ou toma o alendronato, não adianta você tirar 3 semanas, 3 meses antes, porque aquele fármaco ainda tem uma vida útil de anos. Alguns calculam em 5, outros calculam em 10 anos. Tem casos de 15 anos depois do medicamento e aparece osteonecrose. Então, todo movimento que eu vou fazer na clínica com o meu paciente, eu tenho que ter ideia de eu vou envolver o osso na minha manipulação, eu vou fazer o meu tratamento periodontal, uma raspagem profunda, subgengival, eu vou fazer uma abordagem de cripta óssea, o que eu vou fazer com o osso? Porque todo o osso que eu manipular em pacientes com esse tipo de medicamento, eu tenho uma probabilidade de envolvimento e desenvolvimento da osteonecrose. Não necessariamente, mas é uma probabilidade. Por isso que o exame de CTX, ele está indicando para você, olha, não é uma boa fase, é uma boa fase e assim por diante. Hoje tem alguns que não consideram o CTX como um exame específico para isso. Realmente não é, mas ele é um indicador. Você tem de ver hoje que toda manipulação óssea para esses pacientes, você tem de ter a ideia que o osso tem alterações, vai ter alterações sempre, e por isso você tem de fazer os protocolos de antibiótico terapia. Você tem de fazer o antibiótico de saúde bucal antes das exodontias, dos implantes e assim por diante. E em qualquer movimentação de alteração óssea clínica ou radiográfica, quanto mais cedo você intervir, melhor. Ou seja, é o diagnóstico precoce e intervenção precoce no paciente com osteonecrose. Bem, falando disso também, o que a gente compreende como padrão ouro para identificação? O senhor falou de radiografias panorâmicas frequentes, né? Na verdade, para osso hoje, nós temos o Conibin, a tomografia por Conibin. Sim. Então, essas tomografias hoje, elas localizam muito bem as alterações do osso, os envolvimentos, né, com as partes anatômicas mais ou menos importantes, o tamanho do sequestro, qual é a maior
relação em facilidade de entrada do osso, do envolvimento da loja óssea, não é? Então, a tomografia computadorizada hoje é padrão ouro para qualquer tipo de lesão ou intervenção na mandíbula, na maxila ou no osso, tá certo? Quando você fala osso de outros locais, aí não é a Conibim, é a Fambim, tomografia Fambim, que é a tomografia médica. Sim. Aí também é padrão ouro para esse tipo de reação. Reação óssea é a tomografia. E a radiografia, hoje, ela está servindo, principalmente a panorâmica, como meio de triagem, não é? Hoje, qualquer paciente que vai ao seu consultório, você tem aquelas 14 radiografias periapicais lá que você tira, e muitas vezes você tem uma panorâmica. Porque muitas vezes eu tenho de avaliar o sistema estomatognático como um todo. Articulação temporomandibular, processo coronoide, não é? O ramo da mandíbula, o corpo da mandíbula, a região mentoniana não é a melhor região para eu examinar com panorâmica. Mas hoje elas têm sido cada vez mais eficientes nessa região. E em relação ao diagnóstico, por exemplo, porque a osteonecrose, ela pode vir de outras formas. Por exemplo, um paciente que fez radioterapia pode vir a ter uma osteonecrose. Como que a gente faz para diagnosticar de fato a osteonecrose induzida por medicamento? Olha, a osteoradionecrose, ela foi provocada pela radioterapia. Radioterapia. Não tem nada a ver com medicamento. Osteonecrose é provocada por medicamentos. Tudo bem? Essa é a grande diferença. Agora, a necrose do osso, ela ocorre da mesma maneira. A etiologia é similar? A etiologia é totalmente diferente. Uma é a alteração do osso por radiação e a outra é por medicamento. Sim. Bom, o paciente foi diagnosticado. Como que a gente faz para tratar essa osteonecrose? Olha, tratamento, ele é mais simples do que se achavam, o que nós achávamos, não é? Hoje, o tratamento da osteonecrose, quanto mais rápido for feito, melhor. Melhor é o prognóstico. Então, por exemplo, tratamento. Fiz avaliação clínica. Fiz avaliação de características clínicas. O paciente apresenta necrose, apresenta história de uso de medicamentos para esse tipo de doenças, osteoporose, osteopenia, mieloma múltiplo e assim por diante. De repente, eu tenho de tirar o sequestro, eu tenho de limpar o osso. E como é que eu limpo o osso? Eu limpo através de curetas, através de brocagem, através de peeling ósseo, que é a limpeza através da broca. Eu sei que eu tenho de limpar o osso, deixar o osso sangrante, tá bom? Suturar e tentar que a cicatrização ocorra por primeira intenção, que é muito difícil. Mas eu tenho outras possibilidades. Eu tenho o uso da oxigênio hiperbárico, da câmara hiperbárica. Eu tenho o uso do laser, que eu posso também estar usando. Então, várias possibilidades, mas sempre de maneira conservadora. Hoje, quanto mais conservador você for, melhor é. Todas as manipulações do osso têm de ser acompanhadas com protocolo de antibiótico terapia. Toda vez. E, muitas vezes, hoje, tem protocolo também de oxigênio hiperbárico, de câmara hiperbárica. Você faz 10 sessões de câmara hiperbárica, intervém no paciente, faz o envolvimento cirúrgico, depois faz mais 10 sessões pós-cirurgia de oxigênio hiperbárico. São condições mais adequadas para você ter uma melhor cicatrização, que é o melhor prognóstico. Em relação ao paciente que foi tratado e ele quer, por exemplo, fazer um implante, é possível fazer um enxerto ósseo naquela região que foi? É indicado, não é indicado? É melhor que use uma prótese? O que faz, por exemplo, com um caso desse? Olha, eu diria que cada caso deve ser analisado individualmente. Eu não diria de uma forma geral, não. Porque cada paciente vai desenvolver a sua osteonecrose por alguns fatores. Se esses fatores continuarem
pós-cirurgia, você vai ter também a mesma possibilidade, a mesma probabilidade de ocorrer a osteonecrose. Tanto é que pode também recidivar. Mas pacientes que tiveram manipulação de osso e ainda continuam tomando o medicamento, ou há pouco tempo tomaram o medicamento, ele tem de saber que existe a possibilidade de manipulação e aparecimento da osteonecrose. Tanto é que existe paciente com osteonecrose de um lado e não tem do outro. Manipulou o implante de um lado, teve osteonecrose, fez o outro lado do implante e não teve outra modificação. Então, cada caso deve ser bem tratado de uma forma extremamente especial e individual. Paciente é diferente do outro. Com certeza. Então, para que a gente possa finalizar aqui, eu gostaria que o senhor desse uma conclusão só do qual que é a importância maior do cirurgião dentista para esses pacientes que tomam o uso do bisfosfonato, né, para os seus dias a dias, e com a doença, com a convivência com a doença e tudo mais. Olha, primeiro que vocês estão frisando muito o bifosfonato, né? Mas a gente tem um conjunto de medicamentos que provocam isso. E hoje, o que o dentista precisa saber é o grupo farmacológico, os nomes comerciais que são usados, se o medicamento é usado semanalmente, se ele é por via oral ou via endovenosa, porque tem características diferentes de utilização, de reabsorção, movimentação de osteoclasto e assim por diante. Então, todos esses medicamentos hoje, o paciente ele fala o nome comercial ou ele vai falar alendronato, ou ele vai falar bifosfonato. E eu sempre falo, tem os pacientes que têm condições culturais de lhe responder isso. Culturalmente ele sabe que ele leu a bula que ele precisa consultar um dentista, mas a maioria, ninguém avisou ele, olha, você precisa passar por um cirurgião dentista. Ele não imagina que aquela cárie que ele tem, que aquela extração que ele vai fazer, vai dar algum tipo de problema. Tem alguns pacientes que, quando você pergunta se ele está tomando medicamento e ele está tomando a cada 6 meses, ele nem lembra que ele está tomando uma injeção a cada 6 meses. Então, você tem de ter, em algum momento da sua anamnese, a possibilidade de fazer essa pergunta. O senhor tomou, o senhor foi tratado de alguma outra doença? Principalmente nas pessoas que são mais humildes, não é? Porque elas tomam os medicamentos, têm indicação desses medicamentos e elas muitas vezes não sabem a diferença de um para o outro. Então a gente tem de buscar nas informações maiores cuidados de uso farmacológico, sistêmico, que provoca alteração bucal. Então, é importante o cirurgião dentista não só fazer o diagnóstico precoce, clínico e radiográfico, como o tratamento mais precoce possível. E saber que aquele sequestro tem que ser removido. Só antibiótico terapia não é suficiente. Então, tem paciente que eu tenho condição de usar a cirurgia e a câmara hiperbárica. Outros eu só tenho a condição de usar a cirurgia e antibiótico terapia. A cama hiperbárica, o paciente muitas vezes não tem condição, ou a fila é muito grande no SUS e assim por diante. Então eu tenho de individualizar o caso e dar o melhor tratamento dentro do meu consultório. Certo. Ok? Ok. Bom, acho que agora a gente consegue finalizar. A gente queria agradecer, primeiramente, mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui com a gente, ter a paciência de vir lidar com a gente aqui e chamar os outros integrantes também do grupo para aparecer. Vai faltar uma integrante que não pôde estar aqui, mas aí eu vou apresentar cada um. 2 integrantes até, né? Não, é só a Esté. É verdade. Bom, então a gente tem aqui a Amanda, o Gustavo, que tem que aparecer, e o Enzo. E é isso. Muito obrigada, gente. Semestre que vem, se bobear, ainda chama o Haroldo de novo. Meio ponto na média, professor. O ano que vem também tem. Uhul! Boa. Um abraço, obrigado. Obrigada.